Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais uma Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o produtor rural. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E aqui a gente traz dica todo dia para a gente colher 100 sacos por hectare, mesmo com um clima adverso. E hoje vai ser um episódio, né, um assunto muito interessante que hoje nós da Raiz da Solução estamos dando muita importância, né, João? Que é a parte do nitrogênio no sistema, que para nós hoje, no que a gente está vivenciando no campo e também vivendo alguma coisa na pesquisa, que ele é muito importante para nós chegar nessa alta produtividade, né? E vamos ter um convidado hoje muito especial também para a gente, um amigo que entende muito do assunto, né, que logo vai se apresentar aqui e vai contar um pouco da história, mas a ideia hoje é justamente a gente mostrar um pouquinho o que é o nitrogênio, para que serve e tal, e algumas fontes que a gente pode utilizar hoje em dia para a gente poder melhorar, na verdade, esse nitrogênio no solo, né? É uma das formas, né? Mas acredito que hoje a gente está negligenciando alguma coisa nesse sentido, né, João? Então, né, você apresenta aí o nosso convidado aí, que é muito especial hoje para nós aí. Isso aí, Leandrão. Um tema bem interessante e vai dar muitas dicas aí para o produtor rural. Então, para você que está nos assistindo, já curte aí, compartilha, manda para os amigos. Estamos aqui hoje com o nosso convidado Rafael Gil. Para mim é uma honra, né? Foi meu primeiro gestor. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade o segundo, mas em empresas multinacionais foi o Rafael. Então, Rafael, prazer ter você aqui. Obrigado pela sua participação e por sua trajetória aí na minha carreira. Te agradeço muito de coração. Rafael, obrigado, João. Se apresenta para a turma aí, de onde você veio, qual foi sua trajetória, por onde você passou, os lugares que você trabalhou, com que você trabalhou. Conta um pouquinho da sua história para nós. Primeiramente, obrigado. Uma satisfação inenarrável, né, como se diz, né, usando palavras mais forçadas aqui, mas brincadeiras à parte, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite, da gente realmente poder bater um papo e compartilhar conhecimento. Me chamo Rafael Gil Silvano, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, final de 2014, eu sou da turma de 2014. Sou do interior de São Paulo, venho de família, meu pai era agricultor, hoje não exerce mais. E eu vim da roça, né, aprendendo lá e lidando com o negócio, gostei. Durante a graduação a gente trabalhou com o ilustre professor Witt, a qual eu tenho a satisfação de dizer que é padrinho de casamento meu, inclusive. Com fertilidade do solo, nutrição de plantas, naquela época não tanto fisiologia, né? A gente estava começando a ver um pouco mais o movimento de conhecimento com fisiologia em si. E aí logo que eu me formei, eu entrei até então, né, Produquímica, que depois veio a ser a Compass Minerals e hoje é a ICL, né? Então eu tô tentando ser um pouco objetivo aqui, né, mais superficial, estou há 10 anos nessa companhia. E sempre tentando, de alguma forma, nesses 10 anos, eu fiquei 6 anos na área técnica, a qual eu tive a oportunidade de trabalhar com o João, que foi muito bom. Minha trajetória foi praticamente toda mais pautada nos cerrados, né? Assim, vamos falar estados do Goiás, Mato Grosso, Rondônia e o norte do país. Desses 10 anos, 6 anos eu fiquei na área de desenvolvimento de mercado, área técnica e marketing, né? A qual a gente teve a grata satisfação de poder ver o desenvolvimento da agricultura em uma série de aspectos de fertilizantes, tanto de solo como foliares, não só da empresa, mas do mercado como um si, né? E a capacidade dos produtores de querer estar aprendendo mais nutrição e fisiologia, que é um pouco do que vocês têm feito em transmitir conhecimento para quem precisa. Bacana, show de bola. Leandrão, vamos começar nosso bate-papo então. Vamos falar um pouquinho da importância do nitrogênio para nós hoje dentro do sistema. Por que nós batemos tanto na tecla do nitrogênio? Podemos falar um pouquinho de funções na planta, o tão falado nitrogênio do sistema, que eu acho que muita gente nem se atenta a isso, e como que nós pensamos em relação a isso, como que o Rafael pensa. Vamos bater um papo aqui antes da gente entrar na parte técnica de liberação controlada, lenta, a parte de inibidores de NBPT e tal. Vamos falar um pouquinho do nitrogênio no sistema, como que a gente enxerga isso hoje? Beleza, João, eu vou falar bem brevemente, né, porque hoje eu quero escutar, né? Vamos falar assim, hoje é o dia de a gente assim aprender, né? Então, eu penso, né? Na verdade, a gente vem prestando atenção na lavoura, né? Nos últimos tempos e começamos a achar, Rafael, algumas conexões assim de nitrogênio.
Sabemos que tem compactação, que tem pH, que tem alumínio, tem um monte de coisa. Mas quando a gente pensa numa lavoura que já está num nível bom, mas a gente quer chegar no alto nível, que é 100 sacos por hectare, 110, 250 de milho, 450 roupas de algodão, aquela história toda, nós começamos a notar que algumas lavouras tinham uma certa conexão com o nitrogênio. E prestando atenção, até né, tem vários estudos nisso, depois entrou o professor Alencar Zanon também, com aquela parte um pouco mais de dados, né, nesse sentido, e acabou, né, João, que a gente começou a dar importância ou perceber que isso era legal, e eu quero muito ouvir a opinião também, né, do Rafael e como é que ele pensa isso. Mas daí para como? Como a gente faz esse nitrogênio? O que é, na verdade, nitrogênio no sistema, né? Que de uma certa forma, para mim, até matéria orgânica, beleza. Mas como é que a gente faz isso no cerrado, Rafael? Sabe? Isso que eu até... É uma coisa em que eu tenho uma coisa assim, para fazer matéria orgânica no sul, que tem inverno chuvoso, que tem plano de cobertura, que a gente, né, teoricamente consegue, mas aqui é complicado, aqui para cima, né? Porque a gente tem um período específico de chuva, né? E para a gente colocar esse nitrogênio, a gente teria que ter plantas que então entreguem esse nitrogênio, e a gente não consegue, na média, fazer, na média que eu falo 100% da área, né? É fazer isso, sabe, Rafael? Então, o que eu penso? A gente está tentando levar uma forma de a gente colocar o nitrogênio mesmo na forma de adubo, né? Na forma dos nitrogenados de forma geral, que é o que eu estou enxergando até o momento, João. Então, é por isso que a gente entrou aqui, né? Porque daí faz toda a parte da fertilidade, da fisiologia vegetal, que isso é um outro assunto, a gente pode ter tocado alguma coisa, mas como é que a gente faz isso, né? Porque na soja, principalmente, a gente precisa muito de nitrogênio. É que ninguém, talvez dê importância, Rafael, e eu acho que você... eu lembro de alguns podcasts, até que a gente escuta que você fala muito disso. Sim. As pessoas não... Pô, como tá de graça ali, né? Ninguém dá importância. Ou muito barato, né? Ou muito barato. Do ponto de vista econômico, né? Pensa então, desde uma fixação biológica, de um brad risóbio, custa R$2. Sim. Né? Então, Rafael, falando disso, João, eu acho que o Rafael pode falar sobre isso. Acho que assim, qual que é a opinião do Rafael sobre esse nitrogênio no sistema, como você enxerga isso aí, né? Assim, não que... Entendo assim, não que a gente é professor de Deus, né? Longe disso, a gente está sempre de 2 ouvidos e uma boca, né? A gente sempre tem que estar disposto a ouvir e aprender. Nessa trajetória no Cerrado, o que a gente percebe assim, a gente tem que dar um passo atrás antes de falar de fertilizantes. Porque o ideal seria um sistema que não precisasse de fertilizante, né? Se a gente parar para analisar, existem sistemas na natureza, olhando para a natureza em si, e o ciclo do nitrogênio, na sua essência, é um ciclo que ele se cicla naturalmente, né? Uhum. Lógico, a gente está falando de um uso do ambiente do ponto de vista econômico, né? Agronomicamente falando, para plantio de alguma cultura econômica. O ideal para o produtor ele pensar o que primeiro eu posso estar fazendo no meu sistema, no meu manejo, para evitar o uso no primeiro momento. Rafael, em que sentido? Então você está dizendo para não adubar. Não é isso. Então, existem alternativas mais viáveis e mais baratas para depois realmente o fertilizante ser um complemento, e aí entendendo fonte, forma de aplicação, que são os 4 Cs de adubação, vamos falar assim. Então, por exemplo, matéria orgânica não é segredo para ninguém, é um ótimo provedor de nitrogênio no sistema, mas a gente está num sistema que os cerrados, predominantemente um clima tropical, chove, tem uma estação seca bem definida, então assim, você tem mineralização, você tem às vezes um revolvimento, você tem uma série de processos que colocam isso jogando contra, de alguma forma, essa matéria orgânica para disponibilizar nitrogênio no sistema. Então, esse é um primeiro contra, né, o fato de estarmos no cerrado. Só que aí a gente tem os prós. Por exemplo, a gente não tem limitações de uso de fertilizantes nitrogenados no Brasil, porque os nossos solos, de maneira geral, são muito profundos. Ao contrário da Europa, que tem um problema, uma limitação ambiental muito severa por conta de solos serem mais rasos, de contaminação de águas e rios e tudo mais. Então, assim... esse é o primeiro ponto. Então, assim, como eu manejo o sistema através de uma rotação, através de qualquer que seja a planta, quando isso vai entrar, como é que isso está no meu planejamento, para eu tentar aportar. Haja visto que 78% que a gente respira é nitrogênio, só que o nitrogênio é o azoto que a gente fala, é uma ligação tripla, uma ligação extremamente forte, e diga-se de passagem, a indústria para fazer a amônia, que depois da amônia vem ou o sulfato de amônio, ou o nitrato de amônio, ou a ureia, ele usa
muita energia, uma pressão atmosférica, salvo engano, 800 atmosferas e 500 graus de pressão para quebrar essa ligação. E aí volta na natureza. E às vezes a gente tem processo que acontece isso e faz isso de forma natural e muito mais barata, que é a fixação biológica de nitrogênio. Então, o fato da fixação biológica ser consagradamente através de vários pesquisadores no Brasil, a gente tem uma das sojas no mundo, o professor Gil Câmara cita na aula dele, que dos melhores materiais genéticos em termos de nodulação. Então, a genética nossa o melhoramento genético foi construído com materiais que nodulam muito bem, o que se não vê tanto isso nos Estados Unidos e na Argentina. Então, isso a gente é agraciado porque o produtor pode produzir soja usando muito pouco nitrogênio ou nada. Então, esses são pontos que eu queria dar um passo atrás de olhar assim, quais ferramentas de manejo eu tenho. Existem agora novas ferramentas no mercado, ou uso via solo, via folha, que também está trazendo um pouco sobre fixação de nitrogênio. Acho que o produtor tem que estar aberto, tem que entender, usar na lavoura e ver se realmente faz sentido ou não. Mas tem ferramentas, e às vezes mais baratas do que o próprio fertilizante. E o fertilizante passar a realmente ser o último recurso, totalmente importante para ele chegar em alta produtividade, tá? Só um último comentário, né? No sistema cerrado, a gente tem muitas regiões que fazem sistema soja-milho, milho safrinha, né? Ou milho segunda safra, como queiram. E existem muitos pesquisadores, já de diversas palestras, mostrando assim, o fato de economicamente o milho segunda safra ter um risco econômico, existe-se um pensamento também de tudo bem, o produtor pode estar correto até certo ponto de não usar tanto fertilizante, né? Ou ele limitar o uso de um fertilizante via suco ou via cobertura do nitrogenado. E existem já trabalhos mostrando de um certo déficit de nitrogênio no sistema com a somatória dos anos, né? Então, soja, milho, essa conta vai chegar. E às vezes não é a bactéria da soja, não é fixação da soja, essa conta vai começar a chegar. Então, o depósito de nitrogênio que a gente tem no solo é um negócio, e é muito dinâmico, né? Que ainda, por exemplo, eu pego a análise de solo, tem nitrogênio, né? Tem fósforo, tem potássio e o nitrogênio, né? Então, assim, para fazer análise de nitrogênio no solo é bem complexo, operacionalmente seria inviável. Então, o produtor vai que meio na literatura, olha extração, exportação, expectativa de produtividade, economicamente faz sentido, vai lá e aplica ou não, no caso do milho, no caso do algodão. Mas tem essa parte do, assim, quanto de déficit a gente está tendo no sistema ao longo do tempo. E que, às vezes, o fertilizante não está cumprindo o papel dele, mas por um erro não do fertilizante, mas por conta do sistema. Perfeito, eu concordo 100% com o que o Rafael falou. Até porque todo mundo comentava no passado, né? Não, a soja que vem sobre o algodão sempre produz bem. Então, esse é um dos motivos. Hoje tem compactação, tem um perfil mais profundo para o algodão, a sensibilidade do material, cuidado com mais carinho, né? Você tem um foco maior na cultura do algodão, entre outros fatores. Mas o nitrogênio é um deles. Então, antes da gente entrar, eu gostei da linha de raciocínio do Rafael, dá para a gente comentar o que pode ser feito para potencializar essa fixação biológica de nitrogênio, uma vez que ela está no ar atmosférico, nós precisamos só capturar isso melhor e transformar isso em aminoácido, proteína e, consequentemente, peso de grãos. Então, o que dá para nós fazer hoje, Rafael, pensando na fisiologia da planta para a gente melhorar a eficiência do que nós já temos no sistema? Uma vez que nós já conversamos que nós introduzimos a palhada, essa palhada tem qualidade de reciclar nitrogênio e tudo mais. O que dá para ser feito na parte fisiológica da planta? Bom ponto, João. E aí, de novo, vou dar um passo atrás, né? Assim, vamos olhar pela necessidade, né? Então, depende da literatura, vamos falar aqui, Embrapa, salvo engano, 2009, 83 quilos de N por tonelada de grão, né, produzida. Então, assim, a necessidade, e aí que está um ponto, né, Leandro, que você comentou, que às vezes existe uma negligência por ser, eu faço inoculante, 2, 3 doses e fecho o olho e está garantido o meu nitrogênio. E às vezes é um negócio muito mais amplo. E como é barato, nos dá a oportunidade de pensar um pouco melhor. Qual que é a ótica que eu penso? Então, assim, existem trabalhos do CESB que trazem áreas de alta produtividade fixando 400, 450 quilos. Lógico, vai ter até um certo ponto. O resto pode ser aportado pelo sistema, tudo que eu já comentei anteriormente. E aí, se o produtor brasileiro, inclusive mundialmente falando, não só brasileiro, se a gente não tivesse fixação, vamos parar pela ótica assim, não existe nada de fixação biológica, o produtor teria que fazer o quê? Alguma fonte nitrogenada, né? Ureia, fosfato, o que seja. Sendo ureia o ponto de N mais barato, geralmente no mercado, ele tranquilamente gastaria R$700, R$800, em alguns casos até mais de R$1.000, R$1.200 por hectare. Ou seja,
a soja no mundo ela seria praticamente inviável, principalmente na América do Sul, com uma condição, vamos falar Brasil, uma condição tropical, de mineralização de matéria orgânica. Então, assim, sem a fixação de biológica, praticamente não se teria soja, não teria como. E por que a soja se planta bastante no mundo? A gente precisa lembrar disso. Ela é um material, ela é a planta que mais produz proteína e óleo por área, por espaço de tempo. Então, em 120 dias, você tem 44, 43, 38, depende da região, de proteína produzido em curto espaço de tempo. Então, ela é uma das melhores plantas, é uma oleaginosa que faz isso. Em contrapartida, é uma planta que, se ela é uma oleaginosa, ela faz muito proteína e óleo, principalmente por proteína, ela precisa de nitrogênio. Então, de novo, eu volto assim, a reforçar a importância que a pesquisa brasileira, através de uma série de instituições e pesquisadores, conseguiram desenvolver esse processo que é maravilhoso e muito eficiente. Ponto. Mas o processo ele não anda sozinho. Ele precisa, que é onde que a pergunta aqui, ele precisa, tem muita coisa envolvida. Por exemplo, o processo de inoculação, temperatura do solo, tipo do inoculante, tem um passo atrás. E aí depois a gente entra na fisiologia em si, né? Então, na quebra dessa ligação tripla do nitrogênio, não é segredo para ninguém, a nitrogenase, né? É uma enzima que consegue fazer essa degradação. E às vezes muito pessoal fica se apegando no passado, né? Que não, é cobalto e molibdênio. Não, maravilha, cobalto é o transgressor, vamos falar assim, ele consegue trazer o oxigênio para dentro do nódulo sem prejudicar, porque se o oxigênio entrar a fundo, vamos falar assim, ele chegar próximo, isso cessa. Então, através da cobalamina, ele consegue regular a entrada do oxigênio e esse processo acontecer. E aí tem a nitrogenado, precisa de molibdênio, é uma molécula que tem ferro na composição, mesmo que em solos brasileiros a gente tem uma certa disponibilidade muito boa. Tem magnésio envolvido, tem fósforo envolvido. Tá? Isso só na degradação do nitrogênio, na quebra da ligação para virar amônia. Então, assim, fósforo, magnésio, cobalto. Rafael, mas e o níquel, por exemplo? Né? Fósforo e magnésio entram numa ótica assim, como é que está a minha área? Está corrigido? Eu fiz calcário? Consigo fazer alguma suplementação via folha em situações mais adversas? Isso é importante também, porque o fósforo, principalmente o magnésio, é muito móvel no floema e a planta conseguiria transmitir isso para baixo e manter a moeda energética para quebrar o nitrogênio. Dado isso, dentro do nódulo, o produto da quebra do nitrogênio é a amônia. Amônia é gás. Né? Aí fala, então, Rafael, então quer dizer que volatiliza. Não, porque está dentro do nódulo. Mas aquilo é tóxico também. E aí como é que ela faz? Né? Eu costumava falar assim, né, para tentar simplificar. Ela coloca a amônia em pacotinhos. Né? Como assim? Ela empacota em ureídeos. Então, dados de literatura, o professor Gil Câmara também trazia para nós, assim, na época de graduação, 90% do nitrogênio fixado na raiz, que é transportado à parte aérea, que é onde realmente ela vai precisar, 90% é transformado nessas formas de pacotinhos, que são os ureídeos, que são cadeias carbônicas que deixam a amônia não tóxica. E chegando lá em cima, esses pacotinhos eles precisam ser desfeitos, né? E o desfazer esse pacote para ela fazer os processos de construção de proteínas, de aminoácidos e tudo mais, que daí o níquel tem um papel fundamental de degradar e quebrar esse pacotinho e transformar. E que isso acontece, inclusive, em outras plantas que não só a soja. Então, por isso que, às vezes, níquel em plantas, em gramíneas, por exemplo, também é fundamental. Aí tem o níquel também na questão da síntese do etileno, que daí é outro fórum. Então, assim, tem bastante nutriente envolvido. Outra coisa, clima, né? Então, assim, a soja passou 12, 15, 20 dias por uma situação de seca. A gente está falando de um ser vivo no solo. Então, assim, e aí, como é que está? Outro ponto, um nódulo ele vive de 3 a 4 semanas, 6 semanas, dependendo da situação. Então, às vezes o nódulo que a gente vê lá em V2, V3, olha, tem um nódulo aqui, você corta, está avermelhado, a coloração avermelhada indica a presença de cobalamina. Talvez esse nódulo não é um nódulo que vai chegar bem lá no final, que talvez é os 2 picos fotossintéticos da soja R1 e R5, coincidentemente os 2 picos de maior necessidade de nitrogênio. Então, é um pouco disso. Então, assim, é bastante coisa complexa. E no final do dia, tudo isso, fazer um bom manejo via TS, via sul, com uma suplementação em V4 com esses nutrientes, com um fósforo, um magnésio, um cobalto, um molibdênio, um níquel, em situações até manganês e zinco, ajudando a planta a se desintoxicar, faz parte e se torna muito barato, perto dos 1.000, 1.200 quilos de ureia que eu comentei. Então, é caro ou é barato? Então, é muito relativo. Então,
será que o nutriente mais exigido para a soja não valeria o produtor pensar assim, cara, deixa eu pensar aqui 40, 50 reais que não dá um saco, meio saco de soja, para eu fazer um papel de tentar melhorar a eficiência do uso do nitrogênio e aportar maior carga de nitrogênio possível? Porque os materiais modernos também estão pedindo, né? Como diz, estão pedindo boia, né, Leandro? É aquilo que a gente tem falado. Beleza, show de bola, Rafael. E aí, pegando nesse contexto, como que a gente sempre fala para altas produtividades, né? Se a gente pegar hoje uma soja de 100 sacos, né, Leandro? A gente tá careca de saber que nós vamos conseguir chegar aí 60%, no máximo 70% dessa necessidade que o Rafael comentou, que a gente gastaria R$1.000, R$1.200 aí de ureia por hectare, vem da FBN. E os outros 30% ali, até um pouco mais, a gente precisa desse N do sistema. Leandro, comenta um pouco sua visão do N do sistema, como fazer isso nas áreas do Cerrado, e eu gostaria que o Rafael também desse a visão dele de como introduzir essa outra parte para a gente chegar nos 100 sacos. E aí depois a gente passa para a parte dos fertilizantes mesmo, para fazer esse N do sistema. Mas primeiro vamos falar um pouquinho dessa paga, como fazer ela? Beleza, até foi bem interessante ali, a parte falou que a conta tá chegando, na verdade para mim ela já chegou, sabe, Rafael, porque tudo que está acontecendo no Brasil em produtividade de soja, e se você prestar atenção nos últimos anos, a nossa média produtiva do Brasil, ela meio que estabilizou. Né? Ela veio crescendo, ou está crescendo bem menos. E nos últimos tempos, na minha visão de ver as coisas e até de dados mesmo, né? Quando a entrada da safrinha, né? Pode ver que depois que entrou a safrinha de milho, né? De forma no Paraná, Mato Grosso, Goiás, onde é que for, essa ascendência de média produtividade do Brasil de soja, ela diminuiu. Porque para mim aí está a conta. E não que a safrinha seja ruim, né? Eu acho que é mais a estratégia do que está por trás. Exatamente, a estratégia. É isso que eu quero dizer. Até eu brinco, né, que eu não ia muito para o Mato Grosso antigamente porque eu não era a favor de safrinha. Sim. Porque, na verdade, eu via que aquilo estava tirando o poder da soja. Né? Eu não sabia explicar direito, né, como é que era, mas eu notava isso. E hoje eu penso o seguinte, poxa vida, então, se nós estamos... Porque é justamente essa conta que o pessoal não está fazendo, que o milho também leva nitrogênio. E aquela história que a soja está deixando nitrogênio para o milho, a gente está fazendo a conta hoje em função de uma FBN que você explicou muito bem agora como é que faz, mas que a gente não está sendo eficiente. Para começar, às vezes nem oxigênio no solo não tem, né? Vamos pensar que nós perdemos 2 vezes, Rafael. A gente não tem uma boa FBN. E você falou também lá no início que o nitrogênio é cíclico e ele 78% está no ar. Né? E a casa dele é o ar. Né? É o ar que a gente respira. Então, se você pegar hoje o nosso manejo de solo, nós estamos fazendo esse nitrogênio toda hora voltar para o ar. E nós precisamos dele no solo para justamente suprir esses 30%. Porque está comprovado já. E acho que até estudos mais que estão seguindo em frente aqui vão mostrar que nós precisamos sim do N, mas não é adubar a soja com N, né? Que acho que isso a gente tem que falar. E daí vem aquela história que eu entendo, Rafael, assim, e é muito importante a tua opinião para a gente, pela experiência que você tem, pelo conhecimento. Porque na minha visão, então, poxa, então vamos usar a safrinha como aliada, nossa. Ela é uma aliada, por isso que hoje a gente está indo para o Mato Grosso, para todo lugar, e tentando incentivar, por quê? Mas vamos adubar melhor. Adubar melhor eu falo de forma geral. Né? Adubar melhor essa safrinha, porque ela vai ser um braço direito da soja. E outra, se nós adubar melhor de nitrogênio, fósforo, potássio nossa safrinha, a gente vai colher mais. Né? Então, e vai pagar essa conta. Mas é risco. Tudo risco. Beleza, mas plantando dentro da janela, fazendo tudo direitinho, descompactando teu solo, você tem capacidade de produzir 15 sacos mais de milho se você adubar melhor o milho. E daí ele paga essa conta. Eu acho que vai pouco do que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, que o Rafael estava explicando, né? É gerenciar os processos, né? É planejar, entender, mas a safrinha eu também vejo com bons olhos, Leandro. É uma excelente a ferramenta para a gente estar introduzindo não só o nitrogênio no sistema, mas como os outros nutrientes e potencializar aquilo que nós temos como cultura principal, que é a soja. E daí isso é o que eu queria a tua opinião, Rafael, porque nós temos a nossa opinião na prática e também baseada em dados que a gente não é, nem você acabou de falar, não é viável a gente adubar a soja. Inclusive tem dados, né, por exemplo, assim, que foi feito até lá em Naviraí, por exemplo, lá com o pessoal lá do Guido lá, mostrando, e com o Henry, né, tipo, mostrando que se gastou, até usaram o Polyblend lá como uma liberação controlada, porque era a única maneira, porque não dá para colocar uma carga de nitrogênio, e se gastou para produzir 90 sacos por hectare, 800 quilos. Então é totalmente inviável, não tem, então não é nós adubar. Não seria viável e nenhum de nós estaríamos aqui, provavelmente. E quem que vai produzir nitrogênio para tudo isso aí? Tá, e beleza, então nós não podemos usar isso. Agora, nós podemos usar a FBN, então, melhor,
né, nesse sentido, mas usar uma parte desse N, como no Cerrado é mais complicado a gente fazer matéria orgânica, lá na safrinha. Tudo que for feito pós-soja. Pode ser o algodão, pode ser a safrinha, pode ser a braquiária, pode ser o sorgo. E não necessariamente precisa ser uma safrinha econômica, pode ser uma safrinha de plantas de cobertura, que muitas das vezes não traz dinheiro na colheita, mas traz dinheiro no sistema. Mas aí que vem a história que eu quero a opinião do Rafael, é isso. As plantas de cobertura, João, no Cerrado, não é fazer um lote. Que a gente colheu no cedo, a gente consegue fazer uma crotalária, a gente consegue fazer qualquer coisa. Não, cara, pensa no geral. Entende? Eu falei isso que eu queria que tu concorde ou discorde, né? Porque na minha visão hoje nós estamos pagando um preço, porque a nosso nitrogênio no sistema, que seria a matéria orgânica, ela está na China, e isso está começando a prejudicar nós, né, em produtividade, e é uma maneira de a gente impulsionar, né, na verdade, uma produtividade na safrinha, e ao mesmo tempo a gente colocar o N que precisa na soja, que vai estar lá. Né? A gente não vai colocar ele vai estar lá para suprir o que a FBN não faz. Então, só para uma ideia do que você pensa. Maravilha. E assim, a gente também tem que pensar assim, nós podemos pensar em estratégias de maneiras complementares, né? Então, só para não parecer que também o milho também tem ferramentas biológicas, por exemplo, de fixação de nitrogênio que comprovadamente, por exemplo, o azospirilo já está muito consolidado, entende-se que tem literatura dizendo até 40 quilos de fixação, é uma bactéria de vida livre, vamos falar, não é uma associação simbionte, mas pode ajudar. E aí, assim, um ponto que é importante, assim, nós temos que olhar um pouquinho da história também da safrinha. Eu sou relativamente novo de mercado, né? Tenho 10 anos de mercado, 32 anos de idade, mas a gente sabe que a safrinha ela cresceu dos anos 2000 em diante, que ela realmente pegou um boom. Aonde que a safrinha cresceu no Brasil? Nas melhores áreas dos cerrados. Geralmente áreas mais argilosas, que tem o quê? Mais matéria orgânica. E aí, essas áreas já existe safrinha já há um bom tempo. E aí, para onde a safrinha está indo? Dependendo da situação, da janela, lógico, mas em áreas mais mistas, vamos falar assim. Não está no filé mignon mais. Com um pouco mais de desafio, altitude um pouco mais baixa. Então, que tem o quê? Menos matéria orgânica. Então, eu acho que aí também está um ponto bem importante. Porque, por exemplo, agora, provavelmente vai sair divulgações aí de um GETAP da vida, aí, que é um concurso de produtividade que tem milho verão, milho irrigado e milho safrinha. Pessoal de Mineiros produzindo 231 sacos, 239 em talhão, né? E assim, não é 5 hectares, não, é talhão fechado, assim, é coisa absurda. Aí vai entender, os caras adubam, assim, cara, 3 de fungicida, material, só que lá tem altitude, argiloso, tem matéria orgânica, tem uma situação hidrofiloclimática que favorece. Então, eu acho que assim, nós precisamos começar a entender se cortar 20, 30 pontos de nitrogênio, 40 que seja na safrinha, se essa conta não está chegando na soja e de repente está sendo imperceptível pelo produtor. Tá? E aí entra a planta de cobertura, para mim é perfeito. O Rodrigo Estevam da Embrapa de Palmas, tem muitos trabalhos com associação de braquiária no meio do milho safrinha, que também é outro paradigma que muitos produtores já tentaram fazer, fizeram produzindo menos, né? Boa parte dos casos, mas na palestra dele, ele traz muito dado de uma série de erros. Ele cita de 6 a 8 erros muito comuns. Cruciais, que sempre acontece e por isso se produz menos, mas depois não se avalia o impacto positivo que tem na soja. Está soltando braquiária, mas também tem pesquisa com pânico. Então, assim, entrar a rotação e entrar a planta de cobertura não é segredo para ninguém. Talvez eu vou ficar chovendo molhado em dizer qual é a capacidade que algumas plantas têm de ciclar nutrientes e não só o nitrogênio, e tentar puxar ele do ar, fixar mais, manter ele, ou puxar ele lá de baixo também é uma alternativa, já porque uma parte pode estar percolada em alguns solos mais... perto de Brasília tem os solos mais intemperizados do mundo, que tem caráter ácrico, lá embaixo, a 1 metro e tralalá de profundidade, tem nitrogênio retido. Beleza, mas não sei se a planta vai ter capacidade de pegar isso. Talvez uma planta de cobertura, quem sabe. Então, planta de cobertura para mim é essencial. E volta naquilo que eu falei no começo. Antes de pensar no fertilizante, comece a estressar o assunto. Começa a olhar o teu sistema, o teu planejamento e tal. Só para não dizer assim, não, esse ano eu vou fazer 80 de N na safrinha, 70 ou 130. Então tem muita ferramenta antes para ser viabilizado. Outra coisa simples, do tipo, cana-de-açúcar tem fixação de nitrogênio também. Muita pouca gente sabe. Na cana-planta, mais ou menos assim, depende da cana e tudo mais, eu estou mais enferrujadão da cana, mas é 1 kg de nitrogênio por tonelada, no geral. Aí tem a cana, antigamente era queimada, agora é a crua. Aí na cana-planta, o pessoal fazia cana-planta só com 30, 40, 45 kg de nitrogênio. Por quê?
tem estudo mostrando que assim, quando faz-se a cana-planta, fazia o quê? Calagem. Calagem é um preparo bem feito. Quando fazia calagem, o pH ficava neutro. Quando o pH ficava neutro, apareciam 5 tipos de bactérias diferentes que fixavam nitrogênio e aportavam esse nitrogênio. Lógico, aí tem a mineralização da matéria orgânica, geralmente era área de pasto, área de... Mas só de melhorar o ambiente... Subiu o pH, aparecia 5 bactérias de vida livre que fixam nitrogênio e a cana aproveita. Então, a gente tem alternativa, antes de pensar no fertilizante. E aí, agora, acho que talvez aí sim, eu falar, não, agora, olhei para tudo isso, agora vamos entender fertilizante. Aí, fertilizante, nós estamos, às vezes, citando dose, 80, 130, 100... Cara, fertilização é 4 Cs, né? Fonte, dose, local e época. Então, tem jeito de melhorar, às vezes fazendo os mesmos 80, mas com uma fonte diferente, os mesmos 80 num modo de aplicação diferente, lógico, esse impacto operacional, a gente sabe disso. Mas o produtor também poderia estar olhando para isso, que às vezes não vai aumentar tanto o custo de produção dele se ele pensar nos 4 Cs de adubação para nitrogênio. E outra coisa, Rafael, que você falou que é interessante, é assim, ó, hoje a gente vai até o lá na R100 lá em São Paulo, não recordo o nome dele, lembra que ele falou assim, o produtor ele tem uma mania de pelo mais cômodo e não pelo mais correto. É o que o Rafael acabou de falar. Então, sempre a gente se depara com, muitas das vezes, o operacional falando acima do agronômico. E é isso que nós temos que repensar, que para ter um sistema eficiente, para a gente ter alta produtividade, o operacional nunca pode ser maior que o agronômico, porque nós estamos no detalhe. Para chegar nas altas produtividades é detalhe. Rafael comentou, pessoal lá em Mineiros, com solo argiloso, matéria orgânica alta, fazendo isso, fechando o talhão 240, mas o básico bem feito, com certeza está muito bem feito. Está muito bem feito. E isso é a base de tudo o negócio, né? Então, quando a gente vai com uma conversa, que a gente está aqui hoje, a gente considera que muitas coisas elas estão feitas, né? Porque se nós queremos, nosso objetivo é 60 sacos por hectare, a gente não precisa pensar em nitrogênio no sistema, né? Vamos pensar nesse sentido. Isso é o de menos, né? É o de menos, não é ele que está limitando. Né? Só um comentário, assim, eu não sou nem geneticista, mas assim, do mesmo jeito que os nossos materiais genéticos de soja foram muito melhorados para serem bons materiais que nodulam, que o professor Gil traz. Por exemplo, tem material de soja fora do país, em banco genético, que você pode pôr 100 doses de inoculante num vaso, plantar, ela não dá nenhum nódulo. Isso é genético, porque é uma comunicação genética de emissão de flavonoides, que inclusive tem enxofre. Depois eu vou dar um exemplo também, só para a gente virar a página. Só que a bactéria também foi melhorada. Sim. A gente não lembra disso, mas assim, hoje que a gente tem no mercado, muito disponível com várias empresas, passou por muito melhoramento genético da própria bactéria. Então hoje nós temos assim, as que tem na soja, elas são realmente assim, muito eficientes. Nós temos hoje uma das melhores genéticas de bactérias que fixam nitrogênio em soja do mundo, isso disparado, em condição tropical, que é tudo mais adverso. E daí que eu falo assim que hoje nós não cuidamos da nossa FBN, porque é que nem dar uma Ferrari e botar gasolina adulterada. Entende, cara? Tu tem uma Ferrari, mas tu não tá colocando... Bom, tu tem que nutrir, então. Molibdênio, níquel, essa história, ferro, enxofre. Igual aquele velho ditado que a gente usava na época da Produquímica, né? Foi o filho de pai rico. Tem tudo ali na mão, então não vamos cuidar, porque vai dar de qualquer jeito. Isso aí. Vou só contar um caso aqui interessante de nitrogênio, que foi um aprendizado para mim aqui no oeste da Bahia, solo bem arenoso, situação irrigada, projeto de mais de 10 anos de pivô, então área bem consolidada, milho semente, algodão, rotação, feijão já não era muito mais o caso, que é um pivô mais... Eu tinha um pouquinho mais de doença de solo, né? E aí o gerente chamou, vamos rodar, eu preciso ver lá uma área, tá dando muito mancha amarela e para mim tá claro, é bem nitrogênio, você olha na internet, você olha a foto, assim, é deficiente de nitrogênio. Aí comecei a entender, né? Fez inoculação, fiz 10 doses no suco, tá. Cara, eu tô tão desesperado que eu fiz tipo assim, 10, 20 doses à noite, via pivô e tal, e, assim, eu não sei o que é e para mim tá claro, é nitrogênio. Fez um cobalto molibdênio, fez níquel, não. Aí comecei, até que não era isso o problema, né? Aí eu perguntei, falei assim, viu? Aí ele tão desesperado, ele fez 50 kg de sulfato de amônio na fértil, no pivô, né? Que é o pior dos mundos. Falei, você tem análise de solo? Tem. Você tem, assim, o ideal seria ter pelo menos até 40 centímetros. Não, eu tenho até 60. Cara, primeira camada, 1 mg por decímetro cúbico. Segunda, 3. Terceira, 7. Cara, eu acho que, assim, ó, sinceramente, seu problema aqui é enxofre. Se não tiver enxofre, não nodula. E aí ele falou assim, mas eu faço gesso, 500 kg, manutenção de gesso. Falou, situação arenosa, pode ser que realmente esse sulfato não está ficando
nas primeiras camadas. Ou seja, a gente chegou num denominador que era enxofre, ele mudou a estratégia de manejo, mudou fonte, mudou algumas coisas e começou realmente a ver sojas que parou de ter manchas, assim, manchas de deficiência de nitrogênio, que é coisa que não via há muito tempo, né? Como disse, só vi naquelas fotinhas da faculdade lá, da universidade, e a gente viu. Então, assim, o problema é o inoculante, se eu fiz níquel, então, assim, às vezes tem outra coisa que a gente tentar ligar as pontas para ver onde que está o problema. Exatamente. Legal, show de bola. Bom, então partimos de todos os princípios que agora nós vamos introduzir esse N no sistema, né? Rafael, hoje nós temos aí os convencionais, aí vai para os de liberação lenta, liberação controlada, os estabilizados e tal, todo esse mundo aí de tecnologias. Como que você enxerga isso? Isso foi uma demanda que veio do mercado? Isso foi uma demanda do campo que veio crescendo para melhor eficiência desses fertilizantes? Como é que você enxerga? Porque nós saímos do convencional e depois veio para os estabilizados ali no início da década, se não me engano, de 30, 40. Depois veio os liberação lenta e, por último, os liberação controlada ou até de eficiência aprimorada, que a turma costuma falar, né? Sim. Assim, em relação à fonte, né, voltando nos 4 Cs, né, então vamos olhar o pilar fonte. Eu tento dividir em 4 caixas, para tentar simplificar aqui. A primeira caixa daquilo que a gente já sabe, que são os convencionais, sulfato de amônio, o nitrato ou a própria ureia. O ponto mais barato do mercado vai ser a ureia, porque ela é a mais produzida no mundo. A ureia, ela depende como ela depende de muito na indústria em si, né, que é a reação para quebrar esse nitrogênio de uma energia muito alta, uma pressão atmosférica muito alta, ela depende muito do gás natural. E o gás natural está intimamente ligado a países produtores de petróleo. Então, geralmente, a ureia ela é produzida em países que produzem petróleo. No Brasil também existem empresas que fazem, mas a amônia está intimamente ligada à cadeia de produção de petróleo e gás natural. Isso é importante. Qual que é o ponto? Perdas, né? Não é segredo para ninguém, em diferentes situações, matéria orgânica e volatilização, percolação no perfil ou lixiviação, que seria o caso mais grave para um lençol freático. Alguns casos podendo ter 50%, 60%, 70%, 30%, 10%, aí uma não, vamos falar assim, algumas fontes não volatilizam, mas algumas lixiviam ou percolam no sistema, às vezes a raiz não tem capacidade de pegar. E a indústria começou a entender assim, como que eu posso trabalhar quimicamente de alguma forma para melhorar. Só um adentro é que o convencional ele tem uma entrega imediata, então você aplicou, tem água, choveu ou você irrigou, está disponível no sistema para a planta absorver ou no sistema em si, na solução do solo. Então a liberação é imediata e também a capacidade de perdas é imediata. E aí qual que foi a ótica? Será que quimicamente a gente não pode trabalhar de alguma forma para tentar bloquear ou mitigar ou minimizar essas perdas? E aí começaram a vir desenvolvimentos no passado. Basicamente, eu vou tentar separar aqui a segunda classe. Então, a primeira classe, os convencionais, os segundos, os quimicamente, vamos falar assim, vamos falar um tratamento químico, tá? Qual que é a ideia? A solubilidade continua imediata. Então, se eu apliquei e choveu, está disponível no sistema. Então, não tem um efeito de controle. O controle é da perda em si, que pode ser basicamente em 2 caixinhas, né? Os inibidores de nitrificação, tipo um DMPP, ou o clássico inibidor de volatilização, como o NBPT, algumas moléculas novas que vieram para o mercado agora também, que são patenteadas, que conseguem bloquear por 7, 9 dias essa volatilização. É uma ferramenta de manejo para o agricultor? Ajuda? Ajuda, mas ainda é uma liberação imediata nesse sentido. A terceira classe é uma classe que o pessoal começou a olhar assim, peraí, e se eu continuar trabalhando no aumento de eficiência e minimizando perdas, mas eu tentar, não dizer controlar, mas em vez de eu comer um aleitor aqui, né? Porque nitrogênio na natureza, voltando, nitrogênio na natureza é o quê? Ele é um negócio cíclico. E ele está ali, todo dia tem nitrogênio no sistema. A planta está bebendo nitrogênio todo dia, em condições, inclusive, tropicais, né? Mesmo com uma restrição de água. Então, assim, como que eu vou trabalhar a perda, mas tentar não dar aquela pancada? Por quê? Porque também tem um efeito fisiológico quando você dá aquela pancada de nitrogênio. Isso que é importante. Ele puxa mais a produção de auxina, e você vê aquele estirão, né? Uma gramínea, uma C4, responde muito, uma cana. Cara, fica escura. Nossa, aplicou ureia, dá aquela famosa puxada, às vezes até o algodão, mesmo não sendo C4,
dá aquela puxada. É uma coisa natural do que o nitrogênio vai fazer. Mas e se eu não colocasse essa boia mais parcelada? Operacionalmente, o ideal seria fazer 2, 3. Na prática, a gente sabe que não dá certo. É difícil para o agricultor. E aí vieram-se alguns produtos com cadeias carbônicas, ou também chamada ureia formaldeído, que eu pego ela e ao invés dela estar ureia sozinha, eu vou formando alguns pacotinhos, para tentar ser prático aqui. E quando eu aplico no solo, esses pacotinhos carbônicos eles têm que ser desfeitos. Mas esses pacotes, eles têm... O que influencia eles ser desfeito mais rápido ou mais lento? Tem algumas influências do solo. pH, matéria orgânica, chuva. Deve microbiota. Ter microbiota tem de 5 a 6 fatores envolvidos na degradação dessas ureias de cadeia média ou longas, de maneira geral, tá? Também tem tecnologias nessa terceira caixa que seria mais uma tecnologia voltada à granulação, né? Seria uma tecnologia mais do ponto de vista industrial do que até químico, que é construir através você pega ureia, um sulfato de amônia, uma calcita, uma dolomita, alguma coisa do tipo, e faz uma granulação bem feita. O fato de você fazer a granulação, o pH em volta do grânulo, quando você aplica, mesmo com uma parte a ureia, esse pH dita um pouquinho as regras do jogo em relação à velocidade de volatilização, mas não é uma liberação controlada. Basicamente é uma calcita. O grânulo ele tende a ficar mais duro, né? Vamos falar assim, como se diz, chove, você vê o grânulo até meio esbranquiçado, na prática o nitrogênio já foi até liberado e às vezes ali uma parte que está ali é calcita, um pouco é como se fosse uma rocha calcária, né? Então não é um negócio que dita tanto a liberação, mas tem seus efeitos, às vezes tem o enxofre, o fato de ter o sulfato de amônia ajuda demais, relação a ANS vai bem numa gramínea. E por fim nós temos os de liberação gradual, vamos falar o controlado, a graduação, hoje a legislação aliás ela fala em gradual, né? Então, assim, não é controlado em si, mas seria a mesma coisa. Aí você tem 2 classes dentro dessa quarta caixa, que são os PSF e o PSCF, né? Basicamente, qual que é a diferença? Um tem enxofre, o outro tem enxofre polímero. Tá? É a nomenclatura, Polymer Sulfur Coated Fertilizer ou Polymer Sulfur Fertilizer. Qual que é a lógica? Os que têm só enxofre, o enxofre, quando o enxofre elementar na forma líquida, a 145 graus Celsius, ele vai entrar em contato com uma superfície mais fria, ele se solidifica. Você trabalha um recobrimento nessa ureia, só enxofre e aplica no campo. Quando você aplica, a temperatura de condições tropicais abrem fissuras nesse enxofre e dita ele poder liberar um pouco de forma um pouco mais controladamente. Qual que é o problema? Condição tropical. No passado tiveram empresas que tentaram colocar isso no mercado e não deu certo. Por quê? Porque descobriu-se que, além do enxofre, teria que pôr um polímero por cima para o enxofre dita a entrada e vamos falar assim, ele abre a porta, o enxofre, e o polímero dita as regras do jogo em termos de entrada da água. Então a água entra, solubiliza, vira uma solução e ela sai de forma gradativa. Rafael, como é que eu controlo essa entrega? Espessura. Parece micrométrico assim, mas quanto mais espessa a camada de enxofre, mais você consegue controlar até um certo limite. Então, 180 dias, vamos falar. Quanto mais fina, mais cedo ela vai entregar, né? Então, aí o mercado trouxe aí nesse sentido, né? Na época, a gente começou a importar, isso em 2012, a tecnologia estrangeira, que inclusive lá fora é da ICL hoje também, por coincidência, da América do Norte, mas que na época não tinha enxofre, só tinha um polímero. Só tinha um polímero. E aí, né, a nossa pesquisa de desenvolvimento, o Itamar hoje, que é vice-presidente de inovação e marketing, assim, como se diz, foi um dos pais da criança junto na época com várias lideranças, de poder desenvolver uma planta no Brasil que pudesse colocar o enxofre nas espessuras adequadas com o polímero. E foi muita pesquisa, muita, assim, foi 5 anos, posicionamento, time de liberação, qual é a cultura. E aí chegou-se no que temos hoje, que você faz um blend, tá? Eu não vou falar nome comercial aqui, acho que não é o fórum, mas existem outras empresas também que trabalham em algumas linhas, mas basicamente você fazer um blend. Como assim, Rafael? Na indústria você faz uma ureia de espessura mais fina, uma média e uma grossa, por exemplo. Se você trabalhar uma formulação que vai para milho safrinha, você pode, através desse blend,
fazer uma mistura que a liberação dele vai ser de acordo com a marcha de absorção do milho. Se for para café, eu faço um blend para café. Se for para floresta, eu faço um blend para floresta. Se for para algodão, eu faço um blend para algodão. Então, no próprio DNA do produto, eu consigo fazer um blend que dita as regras do jogo. Qual que é a variante que faz ele liberar ou não? Água. Tem água, libera. Não tem, ele para. Então, aí eu não tenho pH, eu não tenho calagem, não tem nada, microbiota. Eu entendi, né, Rafael? As outras, antes dessa liberação mais gradual, até então tentava-se controlar a solubilidade versus disponibilidade, só que você tem um monte de fatores interferindo. Exato. Então você tem tentativas que mitigam, mas nunca você vai ter um controle absoluto daquilo. Logicamente nada é absoluto, mas quando você parte para essas tecnologias de enxofre mais polímero, você já tem melhor essa disponibilidade na sua mão. Você consegue controlar isso de maneira mais eficiente, sem depender tanto desses 6, 7, até 8 fatores aí que a gente pode falar. E assim, né? no final do dia, assim, economicamente é um produto, são produtos mais caros? São, mas aí é os 4 Cs que o produtor tem que pôr na balança. Fonte, dose, local e época. Se eu trabalhar uma linha de produto dessa, aí eu vou tirar uma ureia branca a lanço, que o produtor às vezes não sabe que hora que ele aplica. Ele está com o operacional esgoelado, porque ele está colhendo soja, uma média tardia, ele tem 3 operações ao mesmo tempo, em algumas regiões. Então ele está colhendo soja às vezes ainda, está plantando milho ainda no finalzinho da janela e já tem milho em V2, V3 pedindo boia, pedindo nitrogênio. Como é que eu vou equacionar isso? Aí, peraí, não, lógico, depende da fazenda. Se operacionalmente eu conseguir, se eu tiver equipamento que consiga fazer a adubação do nitrogênio no suco, então peraí, eu estou tirando o local. O local ele deixa de ser a lança, eu estou colocando na boca da planta. Então eu estou mexendo num fator dos 4 Cs. E o outro C é a fonte. Então eu estou mexendo nessa fonte, assim, era uma ureia branca que passa um negócio que vai entregar de forma gradativa. Então, dos 4 Cs eu trabalho 2 pilares, e com certeza eu vou ter um aumento de eficiência. Tá? Em alguns casos nós temos muita pesquisa falando 10, 15, 20, 30, até 30%. A depender da situação, tranquilamente aumentaria a eficiência. Lógico, o produtor fica inseguro, porque quando a gente vai para o âmbito comercial, que é onde eu estou hoje, a gente fala, o senhor pode trabalhar 30% de redução de dose. O cara está reduzindo dose porque o dele é mais caro. Fica esse sentimento, mas o produtor tem que olhar um pouco a parte agronômica. Lógico, as empresas, os times comerciais devem ser muito bem treinados e orientados, que, de novo, é lá a história do começo do podcast. A gente tem que olhar muito outras coisas para dizer assim, não, reduz tantos por cento, tal. Não é assim, tá? Eu acho que o agrônomo ele tem que ser mais agrônomo. Ele tem que ter base, para depois, no final, ele entender se é realmente isso ou não e tem embasamento técnico para fazer esse tipo de... Então, assim, é um produto técnico, não um produto simples de fazer posicionamento, assim, de fechar o olho. O senhor usa X ponto, use X ponto através dessa fonte. Não é assim, não é por aí que a gente olha, não acho que é o caminho. Acho que o produtor tem que olhar lá desde o começo para depois, isso aqui é bem o final, no último estágio de tecnologia para se produzir e ter eficiência agronômica. E eu vou comentar um negócio aqui, Leandro, e vou te perguntar uma coisa também. Na verdade, eu queria um comentário seu. Isso que o Rafael falou, não só de mexer ali nos 2 Cs, mas melhorar a eficiência 10, 20, 30%. Outra coisa que a turma não coloca na conta, Rafael, que é o seguinte, quando você melhora ali 10, 20, 30% de eficiência desafogando o seu operacional, você consegue ter outras ferramentas de tudo que nós falamos, por exemplo, de melhorar a assimilação desse nitrogênio com produto via folha, de melhorar o sistema antioxidante com uma aplicação de micronutriente, e aí o quanto de eficiência que você ganha nos outros aspectos, não só no fertilizante em si, e aí você potencializa como um todo. A gente esquece de colocar isso na conta. E aí, Leandro, eu vou só para você lembrar um pouco da época que você estava lá na fazenda de gerente, né, que agora é como consultor, mas o Leandro, há muito tempo que eu conheço ele, já é adepto dessas tecnologias que melhoram a eficiência do nitrogênio. E como que você via isso lá no campo, Leandro? Por isso que pra passar isso pro dono, né? Porque o desafio do cara é o do vendedor. Às vezes o agrônomo quer usar, mas aí... O do vendedor é ser mais agrônomo para ter base técnica para posicionar o produto e ele entregar. E o cara que está na gerência da fazenda, Leandro, é como convencer o patrão que tem que pagar aqueles 200, 300, 400 reais a mais na tonelada daquele fertilizante. Mais uma vez vem na linha de conhecimento, né, João? Porque para mim, para a gente entender isso aqui, é o que eu estava querendo falar aqui, que o pessoal vê assim, não olha o quanto que se perde numa ureia branca, vamos pensar. Porque na minha visão é isso, a gente sabe disso. Quanto que se paga, né? Tu tá pagando, beleza, é o melhor, é o mais barato por ponto de nitrogênio, não sei o quê. Mas quando você aplica a eficiência, todo mundo esquece do F. É o pedágio, né? O Fzinho, aquele que é o fator de correção, ninguém dá bola para aquilo, cara. E para fósforo existe isso, para potássio, para todos os nutrientes existe isso. E para o nitrogênio, para mim, é o que mais existe.
né? Porque o pessoal está colocando lá e acha que está colocando 100 pontos, 100 quilos de N numa forma, mas na verdade volatilizou a metade, né? E daí, é mais ou é menos, é claro, depende de muita coisa, de temperatura, da temperatura do ar, da umidade que vem em seguida, mas é sabido já que se perde isso, não é? E eu quero salientar, João, que a gente aqui, dentro dos nossos podcasts, dentro da nossa empresa, a gente não está aqui para brincadeira. A gente fala de produtos e fala de manejos que sim levam alguma coisa para o agricultor, porque nós não estamos aqui. Aquela história, a gente fala assim, a gente fala com agricultores, fala com alunos, fala com pessoal de empresas como você é, e para nós não é isso. Só que tem produtos que são melhores e tem produtos que são piores. Vamos fazer o quê? Né? E o produtor tem que, de alguma forma, conhecer também, né? Então, conhecer, e eu vejo assim, querendo responder, né, ou fazer o comentário para ti, João, que, puxa vida, tem uma tecnologia envolvida nesse negócio. Não foi, né, da noite pro dia. E daí, por que foi isso? Por quê? E outra, nós estamos com um problema. Na minha visão, hoje, humildemente falando, pensando em alta produtividade, hoje não dá mais para colher 50 sacos de soja, nem 60, e nem 100 de milho, vai ficar para trás, cara, não tem jeito. Olha quanto é que tá o bucho hoje na soja. Cara, não vai ter outro colhe, outro vai ficar. 60 sacos, acabou. Não, e assim, só um comentário de soja, né? Assim, o que a gente conversa às vezes com as pessoas existem, que é coisa que não está mapeado, né? Vamos falar um pouco da parte econômica, assim, na soja tem, qualquer lavoura, na verdade, tem muitas coisas do agricultor que é custo fixo. Rafael, que sentido? Quantos funcionários você gasta para produzir, ou tem, ou precisa para produzir 60 ou 80? É o mesmo. A parcela da máquina que você financiou é o mesmo. O diesel é praticamente o mesmo. Então, ou seja, existem estimativas assim da ordem de 17 sacos, 16 sacos, dependendo da situação, se é arrendatário ou não, que é custo fixo. Quem é arrendatário é pior ainda, porque ele está numa situação que assim, o arrendo vai vir, independente de quanto ele produzir. É fixo para ele. Fixo. Então, assim, produzir... então, assim, já está claro, e muito agricultor está entendendo que antigamente, às vezes, tinha aquela ânsia de, não, eu planto 1.000, eu quero agora ir para 2.000, eu quero ir para 3.000. Opa, peraí. Será que não é melhor eu ficar nos 1.000, 1.200, aumentar só um pouco, eu entender o meu caixa, para eu melhorar o que eu tenho, que está na minha mão aqui, que é, vamos falar assim, minha galinha dos ovos de ouro, que daí eu vou crescer verticalmente, não horizontalmente, só para falar, não, planto 5, 10, 15, 20 mil, mas com uma qualidade muito na linha do empate técnico, vamos falar economicamente, sendo que ele poderia, cara, abre mão das... muito alto, tá, né? E assim, isso é nítido, assim, muitos grandes grupos, grandes agricultores já entenderam que assim, é o Pareto 20-80. Cara, vai ter 20% da tua área, se não for 30% ali do agricultor, que produz às vezes 80% do que ele produz. Então, será que não vale a pena ele realmente desapegar? Que acho que é uma questão de desapego humano, assim, ó, vou desapegar essa área, vou devolver, não vou plantar, vou pôr pecuária, vou, sei lá, fazer o quê? Só dele fazer isso, ele aumenta a produtividade. E a lucratividade, né? E aí o caixa que ele não gasta naquilo, ele pode falar assim, ó, como é que eu posso melhorar meu sistema e o planta de cobertura, fazer uma operação que às vezes eu gasto mais, usar um fertilizante de melhor qualidade, um insumo, um bioinsumo, um manejo, uma máquina. Então, é um pouco do que a gente percebe também. O agricultor tá entendendo isso muito bem, na minha visão. Eu acredito que tá subindo a régua. Tá subindo. Tá Na subindo. nossa visão tá, e hoje eu falo que é muito graças hoje à internet, porque hoje a informação chega, ela chega mais qualidade ou menos, mas chega, e nesse sentido, justamente é isso. Então, na verdade, você melhorar verticalmente para depois horizontalmente, né? Sobe vertical para depois horizontal. Para ter a base, né? Tu tem que ter uma base que te garanta, né? Nesse sentido. E eu acho que essa é a ideia. Mas só que para mim, para você subir verticalmente, não estamos falando de sol de novo, porque isso aqui para nós já está batado. Já tá batado. Então, você tem que pensar em produtos de melhor qualidade. Ou, vamos lá, de melhor eficiência. Porque tu tem que ser mais eficiente. E daí, cara, geralmente, esses produtos que te dão uma possibilidade de ser mais eficientes, eles têm um custo para isso. Sim. Né? Tu não consegue... aquela história de ter um carro popular e um de alto nível e custa a mesma coisa. Não, Leandro, igual você falou, então. você tem que ter conhecimento, porque só de você entender os processos de como chegou um fertilizante desse mais elaborado, você já vai entender porque você está pagando mais por isso. E principalmente, João, que eu gostaria de deixar muito enfatizado, assim, que pelo menos as pessoas, Rafael, atentassem a entender o que é perda de nitrogênio por volatilização de ureia branca. Que para mim, assim, ela é muito grande. As pessoas não se atentam a isso. Não se atentam porque, às vezes, aquele nível de produtividade que elas estão chegando
Mesmo aquela ureia branca tá chegando a 130 sacos de milho. Mas Beleza? tem um déficit, e assim, para mim tá claro, não é um pesquisador, são vários que tá trazendo dados bem, vamos dizer assim, até graves do déficit de nitrogênio acumulado, porque um ano eu como 30, no outro mais 30, outro 40, sabe? Assim, aí vai, e aí isso vai, a soja tá pagando por isso. Eu também concordo 100%. Por isso que a nossa ideia, então, aqui de falar, né? Beleza, até não falamos os nomes comerciais, que para mim tá tudo certo, né? Se falar, mas eu vejo assim, que esse era o intuito hoje, né? De a gente comentar aqui, então, o que a gente precisa, né? E escutar a tua opinião, porque você tem uma vivência muito grande e tem uma vivência de conhecimento de produto, né? Porque hoje, cara, por incrível que pareça, às vezes as pessoas, elas abominam, elas descartam um produto porque não conhecem como é que ele funciona. E eu acho que hoje isso está faltando também. É dois conhecimentos, João, para mim. É entender o que se perde dentro de uma ureia branca, o que a gente joga lá na lavoura. E eu vou te falar, João, eu falo que mais da metade do agricultor brasileiro ainda acha que depois de uma chuva é que você joga ureia. Leandro. Infelizmente, esse conhecimento é isso. Leandro, ou joga porque vai chover amanhã, ou joga porque... E daí não chove, né? Então, e eu vou te falar, cara, além de não saber as perdas e não entender isso no sistema, cara, 90% das fazendas fazem no time errado. Não no time que necessita. Então, se a gente juntar todos esses fatores aí, a perda é muito mais que 50%. E por isso, então, que a gente, certeza. entendendo esse conhecimento e levando esse conhecimento até através de um podcast, de qualquer coisa, é levar isso para o agricultor, para ele entender, para ele poder começar a acreditar e daí explicar o que você está propondo ali dentro de um produto, dentro de uma tecnologia, para que ele entenda e aceite e experimente. Só um comentário, assim, não sou exímio leitor de livros, mas tem um livro que eu li certa vez que, para mim, ilustra bem, assim, como ser humano a gente precisa pensar e que eu admiro muito vocês da Raiz da Solução e outros pesquisadores que têm a mente aberta, né? Que é o Mindset. É um livro que fala sobre mindset de crescimento e o mindset fixo, né? Que a gente fala. O mindset fixo são pessoas que têm um certo bloqueio mental, assim, um pouco para tentar simplificar aqui, é síndrome de Gabriela, assim, eu nasci assim, eu cresci assim, sabe, assim... Isso é uma verdade absoluta. Nesse e estado assim vai, estou né? bem, tipo, produzindo 100 e poucos sacos de milho safrinha, correndo risco, não fazendo as travas, não entendendo de ferramenta financeira. Ou, não, cara, eu não preciso fazer área total, ninguém é obrigado a isso, mas pelo menos assim, vamos sentar, vamos entender. Aí aquilo que eu comentei, como diz, eu costumo dizer molecada, mas eu estou nesse rol, tá? Sou da geração nova ainda, tenho uns cabelinhos brancos, mas 32 anos de idade. A nossa geração é muito afobada. Nós somos afobados, acelerados, nós queremos tudo para ontem, a velocidade das coisas, de conteúdo, de informação é muito grande. Só que ao mesmo tempo, é importante entender o negócio. E aí, onde que eu quero chegar? As áreas comerciais, assim, o cara tem que ser agrônomo. Se o produto é técnico, cara, o cara tem que ser técnico. E assim, isso é geral, tá? Não estou falando como um todo, eu acho que as empresas elas têm que subir a régua, assim, de aumentar a exigência de nós como geração, eu estou me incluindo nessa, de que o cliente tenha e seja acessado por profissionais de alta performance, independente se o produto é A, B, C, ou se ele é bom, ou se ele é ruim, se ele funcionou ou não. Então, assim, um agrônomo fazendo uma boa leitura, uma boa recomendação, junto com o agricultor que tem uma mente que está disposto a experimentar, a entender, a tentar se conectar e ver o que isso pode encaixar no manejo dele e que economicamente faça sentido, esses são os dois caminhos que eu gostaria de reforçar, que faz sentido para mim. E aí você vai ver esse cara que tem um mindset um pouco mais aberto, é um mindset de crescimento, pode ver, o cara que tá bem, tem visão, assiste uma palestra, assiste um podcast, olha a questão econômica, olha a notícia, está antenado, recebe agrônomo que sabe o que está falando, não está falando assim, aquelas coisas muito superficiais. Então, e pode ver, esse cara vai comprar as melhores máquinas, eles vão estar usando os produtos mais tecnológicos, eles vão estar comprando terra do vizinho, eles vão estar arrendando mais terras, porque essa é lógico. Aí tem uma mescla também da sucessão que vem no campo, né? De gerações um pouco antigas, não vou dizer assim, experientes, acho que essa é a palavra, e as gerações novas. E isso tem um conflito, a gente sabe, muita fazenda tem esse tipo de conflito, faz parte do jogo, precisa sentar e se alinhar. Eu acho que tem que ter um mix. A experiência, em vezes, pesa muito e é muito importante, e a geração nova com uma cabeça aberta também tem que abrir um pouquinho, assim,
saber balancear e não ficar batendo cabeça e entendendo que a experiência aqui, o que de experiência eu posso usar para eu, assim, se a pessoa chegou aqui, se meu pai, se meu tio, sei lá quem chegou até aqui, cara, eu tenho que ter um respeito por essa pessoa e tentar introduzindo algumas tecnologias, algumas formas de pensar diferente. Essa é a forma como eu penso. Eu gosto de uma analogia que esse dia até eu tava lendo e fala o seguinte, cara, vamos lá, dentro de uma tribo tem o cacique e tem o pajé. Cara, o cacique é aquele cara que é top mesmo, ele escuta o pajé, porque ele tem força para ir pra guerra. O pajé não tem mar, mas o pajé tem experiência, porque ele já foi pra guerra. Exato. Então, o cara que escuta o pajé, né, vamos pensar assim, que é o cara mais velho, que ele dá, é esses caras que crescem, né? E o pajé não quer ser cacique, né? Porque ele não tem mais força para isso. Então, quando se une esse tipo de coisa, que é o que a gente tá vendo aí, né? E uma coisa, Rafael, que eu vejo assim, ó, tem que ter essa interação. E eu, como sou, então, vamos pensar assim, tu tem 32 anos, né, bicho? Eu tenho 30 de formado, né? Então eu já vi muita coisa, né? E errei, e a gente errou e viu a gente errar. Mas essa história ficou legal, tu falou do mindset, né? Que a gente sabe, até tem um também que chama mindset positivo e negativo, que a gente entende isso. Desde que eu me conheço por gente, a soja tá aí desde há 52 Sim. anos, cara. E eu vi nesse processo, inclusive eu, de gente quebrar e gente comprar terra de quem quebrou, né? E se você fizer o estudo disso, eram as pessoas que tinham mente mais aberta e que procuravam o conhecimento. Essas pessoas continuaram e elas evoluíram, né, nesse sentido e com produtividade sempre. Sim. Né? Porque aquela história, se paga a conta e compra terra e faz tudo, é com produtividade. Né? Então, tem essas pessoas que têm esse jeito de tentar enxergar as coisas e procurar informação e daí experimentar. Né? Porque na minha visão, eu falo sempre assim, poxa, uma fazenda que não tem pelo menos umas 50 bandeirinhas, lá, né, vamos passar uma fazenda de 2, 3 mil hectares, não tá certo, né? É o que a gente tá vivendo. Mas na cana. A consultoria se tiver bandeirinha, né, Leandro? Lá na cana mesmo que a gente tá fazenda. desenvolvendo. E até esse negócio do nitrogênio que tu falou aí de 30, 40 quilos, eu vivi agora, cara, na cana lá de reforma. Né? Estamos aprendendo. Mas assim, a cana eu falei, pô, quantas bandeirinhas tem aqui? Né, moço? Então é o seguinte, na pausa que eu vou trazer 100 bandeirinhas, porque é isso que a gente tem que fazer, Rafael, sabe? Então, né? E nesse sentido, de novo, do nitrogênio, parece ser uma coisa tão básica, né? Mas é ele que faz a diferença. E você falou um negócio lá no início. A nossa genética hoje, e lá dentro do 90 foi provado isso, e eu acho que vai vir mais trabalhos nesse sentido, que não é mais 80 quilos de N, que se extrai. Eu acredito que assim, o material moderno está pedindo. Como diz, está dando sinal de luz e está muito clara a exigência nutricional. E assim, de novo, o agricultor que tem essa mente aberta para poder entender, experimentar e ver o que faz sentido para o negócio, não que ele tenha que abraçar todo mundo. Sim. Né? O agricultor está ali, às vezes, recebe 3 vendedores no dia. É o que eu falo para o meu time, cara. Quando você chega lá, o cara tem orgulho, fala assim, eu vou parar o que eu estou fazendo para receber o cara, mas como que você conquista isso? É conhecimento técnico, é postura, assim, é uma série de, como diz, aquela cartilhazinha que às vezes a geração sabe, mas não aplica. É o tal do cara que tem que ser esperado e não o que espera, né? E o Matheus gosta de uma frase que ele usa nas palestras dele, que é conhecimento gera convencimento. Exato. Né? Então, e só se cresce através do conhecimento, porque eu sempre falava assim, quando eu comecei lá, o primeiro festa que eu falei, João, que eu fiz, eu falava assim, a gente precisa de conhecimento para ser curioso. Entende? Para gerar curiosidade. Porque se você não tem conhecimento, você não fica curioso. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que não sei. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? E só para constar, né, assim, quando eu falo assim, da geração, eu tô nessa, tá? Então, assim... Não, certeza. Lá na empresa eu costumo dizer, gente, eu não tenho ansiedade, é que o meu senso de urgência é mais apurado. Cara, mas top demais. Cara, estamos conversando há um tempão e nós não podemos alongar muito, mas, cara, eu gostaria de chamar agora o momento de desaprender para aprender de novo. Roda aí. Biriba, Leandro, acho que se tiver também pode contribuir. Vamos fazer um momento de desaprender para aprender de novo e aí a gente fecha com bora para a lida. Rafael, pode ser, esse é um quadro nosso que a gente fala da vida, ou fala da parte técnica, ou fala de qualquer coisa que nos últimos anos você desaprendeu para aprender de novo. A gente comenta que o profissional do futuro é aquele profissional que ele tem a capacidade de desaprender para aprender coisas novas, né? O tal do mindset que a gente comentou aqui aberto. Então, o que pode ser do nitrogênio, pode ser da vida, ou pode ser do que você queira falar? Pode ser da vida, então. Pode sim. Vou pegar pesado, hein? Joga. Da vida, assim, a gente... De novo, não que a gente é dono da verdade, mas
eu falo todo dia, se você levantar e tiver consciência assim, cara, o que eu posso aprender hoje? O que eu posso fazer melhor? E chegar no final do dia fazer uma reflexão assim, para quem eu fiz bem, para quem eu fiz mal, o que eu aprendi hoje. Em que sentido? Eu lembro até quando eu te contratei, nessa história braba, né? História é boa. Eu comento com o Leandro. Script, não, assim, Leandro, conta aí a verdade. Talvez era o destino que ia te colocar o João Vitor aí para estar na raiz da solução, mas assim, é uma história que tem um aprendizado. Que eu tinha recentemente virado gerente, e gerente, assim, aquela roda de aprendizado, né, e tal. Aí participou do processo seletivo, uma vaga para desenvolvimento de mercado em Rio Verde. Você é do interior, tem alguns parentes ali no interior do Mato Grosso do Sul, né? Vai daqui, dali, beleza. Entendemos que o perfil faz sentido, está contratado. Aí o João Vitor foi para a universidade lá, a capacitação que a gente faz com todos os profissionais que entram na empresa, 15 dias em Piracicaba e tal. E aí, coincidentemente, eu estava lá e aí teve como toda empresa, às vezes tem algumas mudanças no meio do caminho. Cara, e aí tinha uma vaga aqui em Luiz Eduardo Magalhães, né? Aí, rapaz, e aí eu vou ter que mudar o João. E eu não tinha 30 dias que eu tinha contratado. No final da academia, né, do treinamento. Eu lembro naquela salinha lá no hotel, lá em Piracicaba, lá. Cara, falei, ô João, preciso conversar com você. Não, tá bom. Eu cheguei pra ele e falei assim, ó João, veja bem. Veja bem. Então, cara, você ia pra Rio Verde e tal, eu tava super animado. Nossa, tô indo. Tava na pesquisa ali no Tocantins. Eu tinha vindo recém de uma cirurgia, né? Fiquei um tempo fora. É verdade. Passou uma cirurgia mais séria e deu tudo certo. E vai eu lá, não, veja bem, né? Gerente novo, né? Cruzão, pisando em ovos pra falar. Falei, rapaz, eu vou falar, o cara vai espanar. E agora? Né? E aí, qual que é o aprendizado disso? Né? Eu vou terminar a coisa, mas assim... tem horas que os problemas aparecem na nossa vida e às vezes a gente não pode ficar empurrando ele, sabe? Assim, desviando, vai... Cara, vai e enfrenta o problema. Vai, fala com transparência, com respeito, com sinceridade, que as coisas vão acontecer naturalmente. Aí eu cheguei pro João, na verdade, a gente vai precisar de você em Luiz Eduardo Magalhães, tal. Rapaz, o homem fechou a cara, falei, seja que Deus quiser. Né? Se ele, talvez essa semana ele já não fique no treinamento e vá embora, né? E no final do dia, cara, tá aí o João, um cara de sucesso aí, junto com vocês, aí deu super certo, aprendeu demais, ajudou também a desenvolver muita coisa pela empresa na época, a gente é muito grato por isso. E isso fica como aprendizado para mim, tipo assim, cara, tem hora que às vezes, de novo, volta um pouco da nossa geração, às vezes nós não enfrentamos problema, Você quer ver um exemplo? Que eu vejo com muita frequência a nossa geração fazer. Você já vê assim, pessoal mais novo falando no telefone, não fala. Não fala. Cara, eu nunca reparei. Na mensagem. Não fala no telefone, assim. Não tem ligação. Às vezes assim, ó. Manda áudio só, né? A pessoa te liga, você pode atender, às vezes você tá na frente do computador, aí você recusa a chamada, oi, tudo bem, e responde mensagem. Cara, por que não fala? Cara, verdade, passa a mão no telefone e fala com a pessoa. Então, é um pouco da fuga, né? Às vezes um pouco do isolamento, da falta um pouquinho da socialização, de estar mais próximo, conversar mais, ter dificuldade de, às vezes, se comunicar. Então, a gente tem que se estimular isso e vai na linha do problema. Cara, tem um problema, com respeito, vai e enfrenta ele, tá tudo certo. Então, esse é o aprendizado que eu trago. Eu fiz questão de trazer esse que traz você, que realmente, assim, sou muito grato a tudo que você fez, evoluí demais contigo, com a empresa na época, e, assim, isso para mim foi uma escola, assim. Tanto é que ficou marcado que eu lembro exatamente a sala, o hotel que eu fui e falei para ele. É recíproco, Benivel. O que eu aprendi também nesses anos aí de companhia com você, não tá onde tá à toa, tá? É um baita de um gestor e agora na diretoria de uma multinacional com todo o mérito do mundo pela sua trajetória, pelo que você percorreu. Andrão, quer falar algum desaprender? Senão você fecha nosso podcast aí. Vou falar aqui, a gente vai fechando, né? Mas, Rafael, assim, uma honra, tá? Te receber aqui, de coração mesmo, além de... Importa o negócio, não tem nada a ver com isso. Porque pra mim, cara... Pessoa, né? E quando, assim, talvez as pessoas, muitas vezes, elas não entendem o valor que a gente dá pra elas. Mas quando eu comecei a escutar os podcasts da ICL... Né, vamos fazer que para mim hoje são muito importantes, eu assisto, escuto a todo momento. Muitos eu escutei você, né, vamos pensar assim, falando, do pessoal que estava recebendo os convidados lá, né, e dentre outras pessoas, né, que fazem isso hoje dentro da ICL.
E é muito engraçado isso hoje, assim, engraçado que eu digo assim, é emocionante porque sempre, apesar de a gente ter feito, né, a gente fez né, João, lá, mas é muito bom, né, a gente ver assim, poxa vida, né, quando é que eu vou estar com uma pessoa, né, com conhecimento daquilo e vai estar com a gente, assim, trocando ideia como a gente está fazendo aqui. É muito bacana. Então, de uma forma muito leve, né? O que eu quero dizer, né, talvez assim, dessa linha de pensamento, né? Como que a gente, em primeiro lugar, o conhecimento junta isso, né? Faz com que aconteça se isso, crie. né? Porque aqui tem 3 histórias, né? Vamos falar assim, se eu juntar mais o do Matheus, são uma 4ª história. E que, na verdade, elas convergiram. Porque se tu analisar, eu acho muito estranho, né? Assim, muitas coisas, porque talvez se você não tivesse contratado o João, né? E daí não tivesse surgido... Feito isso. Cara, como é que é esse negócio, né? Olha que negócio maluco que o Leandro falou. Hoje, não é porque o Rafael tá aqui, tá, Leandro? Mas o Rafael sabe disso. Hoje, com certeza, ainda continua. O Rafael é uma referência técnica dentro da companhia que ele trabalha. E pra gente também. E quando eu entrei, o Rafael era inspiração para mim. Pô, o Biriba é um cara que estuda e tal. E aí eu já era um cara que gostava, mas isso me motivava cada vez mais. E quando eu assumi a Bahia, cara, tinha uma galera de RTV aqui, cara, que não... E era o Filipinho, aquele jeito do Felipe e tal. E eu cheguei e comecei a introduzir a parte técnica. E o Matheus foi um cara que isso aflorou demais. Por isso que é um cara que... Estudou demais. Que estudou demais e o conhecimento... E aí, quando nós juntamos contigo a tua maneira de conhecimento, então, cara, com toda certeza, o que você falou faz muito sentido. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, cara, foi o conhecimento que nos juntou, cara. Isso aí. Pelos profissionais que nós somos, com certeza. Então, Rafael, não sei se tu quer mais uma palavra final aí, fica à vontade, e daí a gente encerra e aqui. puxa o bora pra lida. Agradecer demais, assim, muito lisonjeado. Nem sei quanto tempo foi, mas passou de uma forma tão leve, né? Falei, nossa... Porque eu costumo dizer, cara, eu tô muito enferrujado. Eu fui rodar esse dia numa região do Goiás lá, eu, gerente comercial, daí, não, a gente pegou um projetor aí e colocou você para falar de enxofre. Hã? Como assim, cara? Então, assim, a gente se vira, mas também não assim, tem muita coisa para aprender. Só sei que nada sei, né? Então, tô enferrujado, né? Eu costumo dizer, tô meio pardalzão, né? Vai no campo, já atola a caminhonete, igual hoje. Mas é muito bom, Luiz Ogiado, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Agradecer também a minha família, minha esposa, Juliana, minha menina Cecília, 5 anos, tá vindo mais um aí, o Augusto, tá para fevereiro. Agradecer meus pais, meus sogros também, assim, muita gente nessa trajetória, as lideranças, muita pessoa me ajudou aí nesses 10 anos de carreira, né? Independente da camisa que a gente veste, acho que no final do dia todos nós somos seres humanos. Cara, todo mundo tem problema, todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo é ser humano, no final do dia, independente de onde está ou o que está vestindo, né? É isso que eu penso. E muito obrigado mesmo, de coração. Não, tranquilo. Beleza, eu acho que, né, agora, depois de tudo isso aqui, né? Legal, porque na verdade eu falo assim, Rafael, aprendi muitas coisas assim nesse meio termo e tal, e o que junta pessoas, na verdade, eu sempre falo assim, não são bandeiras, não são exércitos, não são nada. Quem junta pessoas são histórias. Né? Então, é o que une elas, né? Então, acho que depois de todo esse conhecimento, né, João? E com o Rafael aqui, com certeza terão outras oportunidades e se sinta à vontade sempre aí de estar participando com a gente na Raiz da Solução. Mas a gente sempre fala assim, Rafael, que quando a gente aprende, né, depois nós temos que ir para o campo. Né? E daí só para a gente falar, onde a gente vai olhar naquela câmera lá, né? Agora vai ser cortado. Então eu vou falar isso aqui e daí a gente vai falar, então bora para a lida, beleza? Então, né, depois de tudo isso aqui, depois de histórias, depois de muito conhecimento, contando histórias, né, João? A gente agora tem que ir para o campo. Então, bora para a lida!